Fala, gente boa. Bom, eu acabei de lembrar, né, que eu cometi uma heresia, né? Então, farei uma cara de tristeza. Bom, mas por que essa minha cara de tristeza, né? Bom, porque a grande heresia, né, como todos vocês sabem, foi de não ter mostrado fotos ou gravuras antigas, né, de Joinville no vídeo anterior. Então, cumprindo, né, um mandamento, e todo mandamento é para ser cumprido, eu mostrarei essas gravuras aqui, ó, as primeiras gravuras, né, da semana, tá? Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do tipo de habitação, né, do tipo de casa que o nosso amigo James Fletcher, né, o pastor presbiteriano americano que esteve em Joinville em junho de 1855, possivelmente foi esse tipo de casa que ele viu, tá? Essas casas aqui, nessa gravura aqui de cima, existem umas três casas, né? Três casas bem rústicas. Por incrível que pareça, quem morava aqui, tá? Nessas casas que vocês estão vendo, era um Benhard Pochan Jr., tá? O Benhard Pochan Jr., para quem não sabe, ele foi o primeiro latifundiário da história de Joinville. Alguns o consideram também como o primeiro empresário da história de Joinville, tá? Então ele tinha muito, embora, né, ele tivesse muito dinheiro, né? Ele fosse empresário, fosse latifundiário e tudo mais, ele morava em uma dessas casinhas aqui que vocês estão vendo, tá? Então, aqui embaixo mais casinhas, né? Mais algumas moradias típicas, né, daquela Joinville lá dos primórdios, tá? Lá do século, de meados do século XIX, né? Bom, tem mais uma outra gravura aqui, ó. Possivelmente essa gravura ela foi feita até mesmo antes da fundação oficial de Joinville. Possivelmente essa gravura ela é de 1850, tá? Essa gravura aqui é a casa onde morava o Leôncio B, o procurador, representante oficial do príncipe de Joinville. Sim, o representante do príncipe de Joinville morava nisso aqui que vocês estão vendo, tá? Essa aqui foi a primeira casa do Leôncio B. Repetindo, Leôncio B, que era o representante oficial do príncipe de Joinville, tá? Bom, o nosso amigo James Fletcher, né, o popular GG, né, ele tinha dito que Joinville em 1855 tinha 1.500 habitantes. Na verdade, ele acabou se equivocando, tá? Em 31 de dezembro de 1855, a população da então colônia Dona Francisca era de 901 habitantes. Desses 901 habitantes, 358 viviam na área central, né? E o restante, obviamente, vivia em regiões rurais, em comunidades rurais, né? Então, não eram 1.500 habitantes, como disse, repetindo, não eram 1.500 habitantes, como disse o nosso amigo GG, tá? O James Fletcher, mas sim 901 habitantes, tá? Talvez, como ele esteve em junho, talvez essa fosse realmente a população da colônia Dona Francisca. Por quê? Bom, em dezembro de 31 de dezembro de 1854, a população da colônia Dona Francisca era de 1.194 moradores, tá? Curiosamente, dentro de um ano, de dezembro de 1854 até dezembro do ano seguinte, a população de Joinville acabou decrescendo, tá? Então ela baixou de 1.194 moradores para 901 moradores. Por quê? Além dos óbitos que foram registrados ao longo de um ano, muita gente, estima-se que 280 pessoas, elas acabaram deixando Joinville e se mudando, a maioria para Curitiba, tá? Porque era uma região com terras mais férteis e com um clima mais próximo do clima europeu, né? Como é sabido, né, o clima de Joinville é muito mais quente, né, do que o clima do Planalto, de Curitiba, né? Então, a questão climática acabou influindo para que essas 280 pessoas, possivelmente, elas tenham deixado Joinville, né? E além da questão climática, né, da questão do ambiente, da questão física, né, vamos dizer assim, toda aquela precariedade, né, que o James Fletcher acabou descrevendo naquele relatório que eu li para vocês no vídeo anterior, né?
Então, viver em Joinville não era nada fácil, lá em 1855, né? Há praticamente 170 anos atrás, né? Bom, além desses 901 moradores, né, que Joinville tinha lá no último dia de 1855, né? Basicamente as principais culturas, né, cultivos agrícolas que existiam por aqui eram as plantações de cana-de-açúcar, de arroz e de aipim, né? Então, aipim, cana-de-açúcar e arroz eram as principais culturas agrícolas de Joinville na época, tá? Bom, em Joinville existiam 79 cabeças de gado, 40 bezerros, 70 cavalos, 262 porcos e 40 ovelhas. Então esse era o rebanho, né? O rebanho que havia em Joinville em 1855, né? E algo aqui que não se menciona, né? Não foi mencionado, é que nessa época, 1855, Joinville começou a ter início o ciclo da madeira. Então, durante um certo tempo, até antes do ciclo da erva mate, que foi de 1865 até a década de 30, tá? Houve o ciclo da madeira. Então, uma das principais divisas de Joinville durante um bom tempo foi a exportação de madeira de lei, né? Isso é uma coisa, é um episódio, né? Uma parte da história de Joinville que, infelizmente, é pouco explorado, né? O ciclo da madeira. Sim, Joinville já houve também o ciclo da madeira, né? Não foi só na região do Planalto Norte, não. Aqui também a madeira também já chegou a render um bom dinheiro em Joinville, né? Bom, mas como é que era aquela Joinville lá de 1855? Bom, de 23 de março até 23 de novembro de 1855, Joinville não teve, a então colônia Dona Francisca, ela não teve um diretor. Nesse meio tempo, né, nesses 8 meses, entre março e novembro, a então colônia Dona Francisca, ela teve 2 diretores, né? 2 diretores interinos, né, que era o Karl Pabst, que era um agrimensor, né, que era um dos encarregados de medirem os lotes de terras que acabaram sendo adquiridos pelos imigrantes, e o outro, além do Karl Pabst, né, o diretor interino da então colônia Dona Francisca, foi o Caesar Hartung, que era o vice-cônsul da então República de Hamburgo, aqui em Joinville, né? Como eu disse, incontáveis, infinitas vezes, a Alemanha moderna, a Alemanha como país unificado, ela só surgiu em 1871. Então, antes dessa data, de 18 de janeiro de 1871, que é a data que a Alemanha surgiu oficialmente, existiam inúmeros pequenos países. E Hamburgo, né, a hoje cidade de Hamburgo, era a República de Hamburgo, né? Mas voltando, além dessa questão, né, de Joinville momentaneamente não ter tido um diretor, não ter tido entre aspas, prefeito, né, oficialmente, né, a primeira eleição oficial da história de Joinville, ela ocorreu em 9 de junho de 1855. E para que foi essa eleição? Foi a eleição para juiz de paz. Como eu disse já em ocasiões anteriores, o juiz de paz era esse cargo de juiz de paz que, por sinal, ainda existe, né? Geralmente, os casamentos no estado civil, eles são celebrados pelo juiz de paz, né? É uma mistura de cargo jurídico com cargo político. E você não precisa ser formado em direito para ser um juiz de paz, né? Naquele tempo ele era, durante muito tempo, até por volta de 1930, existia eleição para se ocupar esse cargo de juiz de paz, né? Embora a atual Constituição brasileira, a Constituição de 88, determine que esse cargo, para que se preencha esse cargo, que tenha que haver um concurso público, de 88 até hoje jamais houve concurso público para ser juiz de paz, né? Coisas do Brasil, né? Mas voltando, quem que foi o primeiro juiz de paz, né? Quem que acabou vencendo essa primeira eleição oficial da história de Joinville para o juiz de paz, obviamente? Acabou sendo o Adolf Rautenhoff. O Adolf Rautenhoff, que foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, de 1869 até 1873, né?
muitos, né, algumas fontes, de maneira equivocada, o consideram o primeiro prefeito de Joinville. Não, ele não foi o primeiro prefeito de Joinville, ele foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, algo que é completamente diferente de você ser prefeito. Mas voltando, tá? Ele acabou derrotando 3 candidatos, tá? Eu até farei uso aqui da minha colinha, tá? Bom, ele foi o nosso amigo Adolf Hautenhoff, o popular Adolfinho, tá? Ele foi eleito juiz de paz derrotando Karl Lang, né? Que como em um vídeo anterior eu até cheguei a comentar a respeito dele. Ele chegou a ser presidente interino da Câmara de Vereadores de Joinville entre 1873 e 1874. Ele era comerciante, ele era oficial da Guarda Nacional, enfim, né? E além do Karl Lang, os demais concorrentes do nosso amigo Adolfinho, né, foram Johann Lepper e o Benno von Frankenberg Ludwigsdorff, tá? Esse cara, com esse verdadeiro palavrão de nome, tá? Eu vou chamar de Benno, né? O Benão da Massa, tá? O Benão da Massa foi justamente quem acabou dando o nome de Joinville, tá? Então, se Joinville hoje tem esse nome, isso se deve ao Benão da Massa, né? O Benno von Frankenberg Ludwigsdorff, tá? Então esse cara, o cara do nome esquisito, tá? Do nome difícil, foi ele que acabou dando o nome de Joinville, tá? E ele acabou sendo diretor da colônia Dona Francisca de 1852 até 1855, tá? Em 23 de março de 1855, ele acabou renunciando ao cargo de diretor da colônia Dona Francisca, tá? E uma outra coisa, para finalizar esse vídeo, tá? Uma outra coisa relativa ao ano de 1855 em Joinville, tá? É que havia um projeto de autoria do Ulrik Ulriksen, que foi um daqueles noruegueses que fundaram a cidade, tá? E que era subdelegado de polícia, tá? E esse projeto, qual que era esse projeto desse norueguês, do Ulrik Ulriksen, tá? Era a construção de uma cadeia pública. Essa cadeia, o curioso é que além da cadeia propriamente dita, ali funcionaria uma espécie de um fórum e, pasmem, uma escola pública. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O projeto, aquilo que seria a primeira cadeia pública de Joinville, além da cadeia, ali funcionaria uma escola pública, tá? Bom, esse projeto, né, o orçamento, né, o custo desse prédio, que seria ao mesmo tempo uma cadeia e uma escola pública, tá, seria de 3.846 mil reais. Tá? Então, isso que custaria construir esse prédio, tá? Que ficou só no projeto. Tá? Bom, o que mais que eu estou me esquecendo? Bom, a princípio seria isso, tá? Bom, obviamente, como esse vídeo já está bem longo e já está um saco, já, no próximo vídeo eu trarei mais curiosidades a vocês. Então, aguardem que tem mais, tá? Mais curiosidades. Um abração e até lá, beleza?